vai levar a internet ao norte por rios da Amazônia. No norte, as fibras óticas serão cabeadas por 9 dias pelos rios da Amazônia. Já no Nordeste, o projeto usa estrutura de chefes para levar a internet às escolas. Brasil Norte, que se concentra a maior bacia hidrográfica do planeta. A bacia amazônica é formada pelo rio Amazonas e seus milhares de afluentes, de acordo com a Agência Nacional de Águas, ANA, a região concentrada de 81% da disponibilidade de águas superficiais do país. Os rios fazem parte da vida de quem mora na região, para o bem e para o mal. De acordo com o professor da Universidade de Brasília, José Francisco Gonçalves Júnior, se por um lado os rios fornecem água e alimentos e são vias de transporte, para outros deslocamento e lento e o acesso a produtos urbanos e serviços essenciais de comunicação prejudicado, precisamos de outra estratégia melhores de comunicação para essa comunidade, diz um deles. É a internet, de acordo com o secretário de Telecomunicação do Ministério das Comunicações, MCOM, José Afonso Cosmo Júnior. Muitas dessas localidades só têm acesso à internet via satélite, pois não há acabamento para que o fluxo de dados possa trafegar. Muitas dessas cidades não têm sequer estradas que chegam até lá, então não tem por onde passa o acabamento. Como não há estradas e a saída para ter uma internet de qualidade será pelos rios. E disso que trata o Norte Conectado. O programa vai criar novos infoviais subfluviais, serão cabos de fibra ótica passando pelos rios da Amazônia. A ideia é que os cabos atraquem em cidades bórdidas, que a partir delas sejam feita a distribuição para os municípios mais distantes. Para atender toda essa demanda, numa região cercada por rios e com áreas de difícil acesso, estão previstos mais de 10.000 quilômetros de cabo de fibra ótica, suficiente para cobrir distância de 100.000 campos de futebol. A estrutura permite tráfego de dados a 100 gigabytes por segundo. A primeira infovia fluvial ligará Santarém, Pará a Amapá, e deve ser entregue ainda este ano. Muito provavelmente esses municípios seriam os últimos a serem atendidos com tecnologia novas, até pela dificuldade geográfica com essa rede instalada. Eles podem ser atendidos imediatamente. Essas cidades vão poder receber a 5G primeiro do que muitas outras cidades do Brasil, afirmou o secretário de Telecomunicação. Nordeste. Em fase final de instalação, o programa Nordeste Conectado deve levar a internet de alta velocidade a mais de 20.000 alunos e 1,2 mil professores de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Além do Mossoró, mais 4 cidades da região já receberam a internet de alta velocidade por meio do programa Caruaru, Pernambuco, Campina Grande, Pernambuco, Quixada, Ceará e Paulo Afonso, Bahia. Até o fim do ano, outros 4 cidades serão atendidas. O projeto aproveita a rede de Companhia Hidrelétrica do São Francisco, chefes que está sendo utilizados pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa do RNP, de acordo com os secretários de Telecomunicação. E RNP fica responsável pela ligação entre entidades educacionais e, por meio de uma parceria com o Ministério, faz uma chamada pública para que os provedores interessados costumam na rede metropolitana, cidades mais distantes.
Nesse chamamento, as empresas também podem se oferecer para atender o órgão público. Nisso, a gente tem atendido os milhares de escolas, centenas de postos de saúde, órgãos públicos, judiciários e de segurança pública, afirma Cosmo Júnior. Os investimentos na construção dessas redes é de 35 milhões, no total 77 localidades serão as cidades polo de onde poderão partir redes metropolitanas que levam a banda larga de 100 gigabytes em vilarejos mais distantes. É uma capacidade muito alta de comunicação de dados, então todo tipo de comunicação é muito negócios vão surgir disso, que avalia Cosmo Júnior com a Agência Brasil. Venezuela denuncia massacre na Colômbia após mortes em manifestação. Movimentos deixaram ao menos 26 mortos e centenas de feridos. Solidariedade para com o povo irmão da Colômbia que está sendo massacrado. As imagens são realmente estrondosas, terríveis, pois a polícia atira abertamente com metralhadoras. Eles estão usando militares para disparar contra a população civil, disse Delcy Rodrigues, vice-presidente venezuelana, em declaração à imprensa. Delcy Rodrigues declarou estar consternada com as imagens que circulam na mídia e nas redes sociais, mostrando agressões policiais contra os civis. Além disso, ela indicou que a crise que o país vizinho atravessa já era impossível de esconder. Na Venezuela, estamos abalados com o massacre que está ocorrendo na Colômbia, mas é uma crise que já era impossível de esconder. Pouco foi dito sobre os assassinatos de líderes sociais naquele país contra jornalistas. Pouco foi dito sobre como eles mesmos romperam um acordo de paz com guerrilha das Farc, acrescentou. Por outro lado, o vice-presidente denunciou que seu país é alvo de um linchamento mediático no qual são usadas as redes sociais como arma para atingir a imagem da Venezuela. Na investigação preliminar que foi aberta na Corte Penal Internacional por violação dos direitos humanos. Na terça-feira, 4, a Organização das Nações Unidas e a União Europeia coordenaram o uso excessivo da força policial nos protestos antigovernamentais na Colômbia. A reforma tributária proposta pelo governo colombiano pretendia aumentar os impostos sobre a renda e o consumo após maciços protestos. O ministro da Fazenda, Alberto Carrasquilla, renunciou e o governo desistiu de dar sequência ao projeto com a Agência Sputnik Brasil. Custo de cesta básica aumenta em 15 capitais em abril. O custo médio da cesta básica registrou um aumento em 15 capitais brasileiras. Florianópolis lidera ranking com valor acima de 634. Custo. Alimentos aumenta em 15 cidades e diminui em outras duas entre março e abril de 2021. De acordo com a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos realizada mensalmente pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos do DIEESE, em 17 capitais, as maiores altas foram registradas em Campo Grande, 6,2%, João Pessoa, 2,41%, Vitória, 2,36%, em Recife, 2,21%. As capitais onde ocorreram as quedas foram Belém, 1,92%, e Salvador, 0,81%. A cesta mais cara foi a de Florianópolis, 634,53, seguido pelas de São Paulo, que foi 632,71, Porto Alegre, que foi 626,11,
E Rio de Janeiro, que foi 622,4. A cidade em que a cesta teve menor custo foram Acaraju, 469,66 e Salvador, 457,56. Em 12 meses, comparado o custo em abril de 2020 e abril deste ano, o preço do conjunto de alimentos básicos subiu em todas as capitais que fazem parte do levantamento. As maiores taxas foram observadas em Brasília, 24,65%, Florianópolis, 21,14%, Porto Alegre, 18,80%, em Campo Grande, 18,27%. No acumulado dos 4 meses de 2021, as capitais com os maiores altas foram Curitiba, 8%, Natal, 4,24%, Acaraju, 3,64%, João Pessoa, 3,13% e Florianópolis, 3,8%. A principal queda no mesmo período foi de 4,49% em Salvador, com a base na cesta mais cara, que no mês de abril foi Florianópolis. O DIEESE estimou que o salário mínimo necessário deveria ser equivalente a R$ 5.330,69, no valor que corresponde a 4,85 vezes o piso nacional vigente de 1.100. O cálculo é feito levando em consideração uma família de 4 pessoas, com 2 adultos e 2 crianças. Em março, quando a cesta mais cara também foi a de Florianópolis, o valor do mínimo necessário deveria ter sido de R$ 5.315,74, ou 4,83 vezes o piso em vigor. Levando em conta as 17 capitais, o tempo médio necessário para adquirir os produtos da cesta em abril ficou em 110 horas e 38 minutos, maior do que em março, quando foi de 109 horas e 18 minutos. Quando se compara o custo da cesta com o salário mínimo líquido, ou seja, após o desconto referente à Previdência Social de 7,5%, verifica-se que o trabalhador remunerado pelo piso nacional comprometeu em abril na média de 54,36% do salário mínimo líquido para a compra e os alimentos básicos para uma pessoa adulta. Em março, o percentual foi de 53,71% com a Agência Brasil. Agora é lei. Delegacias de crimes raciais, delitos de intolerância devem ser criadas no interior. Governo criar delegacias de crimes raciais e delitos de intolerância, DECRADES, nas diversas regiões fluminenses, e o que determina a Lei 9.271/21, sancionada pelo governador Cláudio Castro e publicada no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira, 7. A medida é de autoria original das deputadas Dani Monteiro e Mônica Francisco, ambas do PSOL, Marta Rocha, PDT, além dos deputados Carlos Lins, PSB, e Atila Nunes, MDB. Compete às DECRADES registrar, investigar, abrir inquérito e adotar os demais procedimentos policiais necessários nos casos que envolvam violência ou discriminação contra as pessoas, objetivando e efetiva aplicação da legislação em vigor e assegurar os direitos de todos os cidadãos, independente de cor, de raça ou de credo religioso. Atualmente só existe DECRADE no município do Rio, criada pela Lei 5.931/11. A exemplo da implantação das delegacias especializadas no atendimento à mulher, DEAMs, as novas unidades de DECRADE ou núcleos especializados, representaram os esforços do Estado
em democratizar o acesso de toda a população fluminense às políticas e serviços públicos de combate à intolerância e preconceito, discriminações, afirmou Mink. Também assinam o texto com coautores os seguintes parlamentares: Renata Souza, do PSOL, Lucinha, PSDB, Valdec Carneiro, do PT, Luiz Paulo, Cidadania, Rubens Bontempo, PSB, Dionísio Lins, PP, Wellington José, PMB, Flávio Serafini, do PSOL, Eliomar Coelho, do PSOL, Samuel Malafaia, do DEM, Célia Jordão, Patriota, Subtenente Bernardo Pros, Bebeto Poder, Giovanni Ratinho, do PROS, Marcelo Dino, do PSL, Valdeci de Saúde, PTC, Márcio Canela, MDB, Val Ceasa, Patriota, Marcos Vinícius, PDT, Sérgio Fernandes, PDT, Marcos Muller, CDD e Vandro Família, CDD. Aras pede esclarecimento sobre a chacina do Jacarezinho. Governador tem 5 dias para se manifestar. O governo do Rio de Janeiro terá 5 dias úteis para se manifestar sobre a operação policial que deixou nesta quinta-feira 25 mortos na favela do Jacarezinho. Augusto Aras pediu ao governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, informações sobre a operação policial que deixou 25 mortos na favela do Jacarezinho. Aras também pediu esclarecimento ao Ministério Público do Rio e o prazo para o envio das manifestações e de 5 dias úteis. Ao receber as informações, o procurador-geral deverá avaliar se houve descumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal do CTF, que estabeleceu balizas para as operações nas favelas durante a pandemia, e tomará as medidas cabíveis conforme a decisão proferida pelo CTF. No ano passado, as operações poderão ser deflagradas somente em casos excepcionais. A polícia ainda deverá justificar as medidas por escrito e comunicá-las ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, órgão responsável pelo controle externo da atividade policial. A operação é questionada por diversas entidades que atuam em defesa dos direitos humanos pela Ordem dos Advogados do Brasil, da OAB, e pela Defensoria Pública do Estado. Ontem, 6, a Polícia Civil negou que tenha havido casos de execução de suspeitos durante a operação na favela do Jacarezinho. O delegado Fabrício Oliveira, chefe da Coordenadoria de Recursos Especiais da COREM, Unidade Especial da Polícia Civil, contou que os confrontos se estenderam por toda a comunidade, que os criminosos invadiram as casas dos moradores, que forçou os policiais a entrar nas residências. Oliveira negou, porém, que tenha havido execução de suspeitos. O objetivo da operação era combater grupos armados de traficantes de drogas vinculados à facção Comando Vermelho, que estariam aliciando crianças para o crime com a Agência Brasil. Fiocruz, pandemia de Covid-19 faz vítima cada vez mais jovens. Dado do último boletim confirma juvenescimento da pandemia na semana epidemiológica 16. A idade média dos internados é de 57 anos contra 63 na semana epidemiológica 1. Se espalhando cada vez mais pelas camadas jovens da população. A
constatação faz parte do boletim do Observatório da Covid-19, editado pela Fundação Oswaldo Cruz Fiocruz, divulgado nesta sexta-feira 7. Os dados apresentados nesta edição confirmam o processo de rejuvenescimento da pandemia com uma clara mudança demográfica. Adultos, jovens e de meia idade representam uma parcela cada vez maior dos pacientes em enfermarias e unidades de terapia intensiva. Referente às semanas epidemiológicas 16 e 17 de 2021, entre 18 de abril e 1º de maio, a análise destaca a oscilação dos indicadores nos estados, a alta proporção de testes com resultados positivos, bem como a manutenção da sobrecarga de todo o sistema de saúde. Esses indícios revelam que a pandemia se mantém em patamar crítico de transmissão com valores altos de incidência e mortalidade. A ligeira redução de casos e óbitos por Covid-19 não significa que o país tenha saído de uma situação crítica, pois as medidas diárias de 59 mil casos de 2,5 mil óbitos nessas 2 semanas epidemiológicas se encontram em patamares muito elevados somente com a redução associada à aceleração da campanha de vacinação e intensificação de ações de distanciamento físico e social combinadas com proteção social será possível alcançar a queda sustentada de transmissão e a redução da demanda pelos serviços de saúde, alertaram os pesquisadores do observatório responsável pelo boletim Rejuvenescimento. O processo de rejuvenescimento da pandemia no Brasil é confirmada por meio dos novos dados apresentados no boletim. A semana epidemiológica 16 apresenta a idade média dos casos internados de 57 anos versus idade média de 63 anos. Na semana epidemiológica 1 para óbito, os valores médios foram de 71 anos. Na semana epidemiológica 1 e 64 anos. Nessa última segunda, Fiocruz, há deslocamento da curva em direção à faixa etária mais jovens. Quando o aumento de leitos após muitas semanas em situação muito crítica, as taxas de ocupação de leitos de unidade de terapia intensiva da UTI Covid-19 no país começam a dar sinais de melhora, embora ainda longe de indicar um quadro tranquilo. Entre 26 de abril e 3 de maio, as taxas de ocupação de leitos de UTI de Covid-19 para adultos mantiveram a tendência lenta de queda em quase todo o país, com a agência Brasil. Capital, Baixada Fluminense mantém alto risco de transmissão da Covid. As taxas de ocupação de leitos para Covid-19 no estado na sexta-feira 7 foram 85,6% para leitos de UTI e 61% para leitos de enfermaria. Estado na zona de risco moderado, bandeira laranja para a transmissão da Covid-19, segundo a 29ª edição do Mapa de Risco, divulgada ontem 7 pela Secretaria de Estado de Saúde do SES. Apesar disso, continua com risco alto, bandeira vermelha, a capital, Baixada Fluminense, Bahia, da Ilha Grande, região serrana e noroeste fluminense. A análise compara a semana epidemiológica 16, 18 e 24 de abril com 14, 4 a 10 de abril de 2021 e classifica na bandeira laranja as regiões Centro-Sul Metropolitana 2, Leste Fluminense, Litorânea, Norte Médio, Paraíba. Cada bandeira representa um nível de risco e um conjunto de recomendação de isolamento social que variam entre as cores roxa, risco muito alto, vermelho, risco alto, laranja, risco moderado, amarela, risco baixo, verde, risco muito baixo. A classificação considera um sistema de pontos que avalia a taxa de ocupação de leitos para a Covid-19, a previsão de esgotamento de leitos de UTI, a variação dos números de casos e óbitos e o percentual deste teste positivo para diagnóstico de Covid-19.
Segundo a SES do Rio de Janeiro, teve queda de 31% no número de óbitos e as internações por síndrome respiratória aguda grave do SRAG caíram 32% na comparação entre as semanas epidemiológicas analisadas. As taxas de ocupação de leitos para Covid-19 no estado na sexta-feira 7 foram de 85,6% para leitos de UTI e 61% para leitos de enfermaria. Nas regiões com bandeira laranja, o estado determina a proibição de qualquer evento de aglomeração, conforme a avaliação local, e a doação de distanciamento social no ambiente de trabalho, conforme a avaliação local, avaliar a suspensão de atividades econômicas não essenciais com limites de acesso a tempo de uso dos clientes, conforme o risco no território, avalia a adequação de horários diferenciados nos setores econômicos para reduzir aglomerações no sistema de transporte público. Já nas áreas de bandeira vermelha, soma-se às determinações anteriores, suspende as atividades econômicas não essenciais definidas pelo território avaliado. Cada uma delas definiu horário diferenciados nos setores econômicos para reduzir aglomerações no sistema de transporte público. A SES chama a atenção para a confirmação de que há uma nova variante do novo coronavírus em circulação no estado do Rio de Janeiro. E a nova cepa surgiu a partir de uma manutenção ocorrida na linhagem P1, que é a de maior frequência, 91,49% no estado. Chama P1.2. A variante foi identificada em 5,85% das 376 amostras submetidas à segunda etapa do sequenciamento realizado pelo SES, em parceria com o Laboratório Nacional de Computação Científica do Laboratório em Virologia Molecular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Laboratório Central de Saúde Pública Noel, no TES-Lance da Fundação Oswaldo Cruz e da Secretaria Municipal de Saúde do Rio. Até o momento, não se pode avaliar se a nova variante é mais transmissível ou letal, informar a Secretaria com a Agência Brasil. Plano de Bolsonaro para os negros e o extermínio ou a submissão, diz escritora. Abandono da população negra vem desde 14 de maio de 1888, diz Sueli Carneiro, fundadora do Galedes, que ganha biografia. Entre a esquerda e a direita, sei que continuo preta. Foi o que Sueli Carneiro disse à revista Caros Amigos em fevereiro de 2000, ao comentar a disputa política entre os então candidatos à Prefeitura Paulista. A frase virou emblema, ressoou por décadas e acabou no título de Continuo Preta, a biografia em que a jornalista Bianca Santana registra mais de 40 anos de ativismo político e intelectual de uma das maiores figuras do feminismo negro brasileiro. Apesar de reclamar que a citação foi usada e abusada mais do que deveria, Carneiro diz que o diagnóstico ainda segue de pé. Nos negros temos pouco a dizer a respeito da direita, porque seu projeto sempre foi muito claro em relação a nós. Subalternização ou extermínio. Nosso lugar era limpar privada dos brancos. Afirma quem nos prometeu o reino dos céus foi a esquerda. Estamos tentando obrigar a esquerda a entregar. Na mesma manhã de quinta em que a biografada davam esta entrevista, aconteceu a operação policial mais letal da história do Rio de Janeiro. A chacina na favela do Jacarezinho, e os dados mais recentes, vale lembrar, mostrar que negros são vítimas de 74% das mortes violentas no Brasil. Um cenário que as entrevistas vêm agravado pelo governo Bolsonaro. Enquanto começou o processo de
desconstrução de direitos que esse governo vem promovendo, eu senti o banque, mas imediatamente pensei, com a maior parte da nossa história, nós estivemos sem política pública, sempre estivemos abandonados desde 14 de maio de 1888, diz Carneiro. Esse ato que nos permitiu algumas conquistas é um ponto fora da curva da nossa história secular de exclusão e abandono. É nisso que temos que confiar em todas as estratégias que há 500 anos a gente desenvolveu para estar aqui, apesar de tudo, para continuar aqui, apesar de tudo. Tanto Santana quanto Carneiro concordam-se prioridade se posicionar contra o atual presidente, que a biografia define como uma aberração política que o movimento negro poderia ter previsto. Desde a Constituição de 1988, afirma Carneiro, a fundadora do Instituto da Mulher Negra, mais conhecida como Galedes, houve sucessivos governos que criaram uma sensação de que, enfim, o país havia entrado num círculo virtuoso em que o enfrentamento de desigualdades históricas tinha se iniciado. Houve descuido, eu acho, da minha geração. A gente se empolgou, mesmo era impossível acreditar que um país tão violento, com história tão brutal, pudesse ser eternamente assim. A atenção era acreditar que, enfim, nós chegávamos a um momento em que as coisas se articulavam na direção da redenção. E deixamos de travar o combate essencial que era o ideológico, afirmar Carneiro. A gente se ocupou por um longo período de desenhar e implementar a política pública e esqueceu com as ideologias conservadoras também estavam prosperando. Não fomos suficientemente atentos. A luta, anos depois da redemocratização, diz ela, foi contra o mito de democracia racial, e sua geração sabia que enquanto tirasse essa capa, uma dimensão perversa iria emergir, mas acho que a gente nunca está preparado para a perversidade de que a violência racial pode alcançar. Uma das medidas criticadas do governo foi o cancelamento do censo deste ano, uma decisão que o ministro Marco Aurélio Melo, do Supremo Tribunal Federal, determinou que fosse revertida. Segundo Santana, a decisão política de não ter um censo explícito, o que esse governo quer ocultar, é manipular os nossos dados, são gravíssimos, mas não ter dados tirar a possibilidade de enfrentar qualquer questão. Carneiro tem no currículo uma publicação seminal da década de 1980, em que sozinha e munida de calculadora tabulou os dados sobre a situação socioeconômica das mulheres negras numa época quando esse recorte não era realizado. As duas lembram em coro: a campanha Não Deixa Sua Cor Passar em Branco, que afirmava a importância da autodeclaração racial das pessoas negras nos anos 1990, fundamental para conhecer as especificidades da sociedade brasileira. Esse avanço sobre o censo é absolutamente coerente, acrescenta Carneiro, e consistente com um tipo do governo que tem a violência do Estado contra populações que considera descartável e indesejável suprir o censo e negar o acesso às consequências dessa política. É palpável na entrevista a sensação de uma troca de pazes entre gerações evidenciada pelo gesto de espalmar a mão para cima que Carneiro, de 70 anos, e Santana, de 37, faziam uma e outra, estimulando a tomar a palavra. A autora de Continuo Preta ganhou notoriedade na luta antirracista do país depois de publicar Quando Me Descobri Negra, há 6 anos, o livro
que traz a trajetória de seu reconhecimento como uma mulher negra e um marco na vida da jornalista. Depois da publicação, ela passou a ler textos de Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, Sueli Carneiro. Quando li O Poder Feminino no Cultos aos Orixás, que Sueli coescreveu, foi um momento decisivo. Comecei a fazer parte do movimento negro. Anos depois, a biografia ouviu a ativista por mais de 160 horas para construir Continuo Preta, dando sequência a uma trajetória que tem ampliado o reconhecimento público de Carneiro. Rossane Borges biografou a ativista dentro da coleção Retratos do Brasil Negro. Djamila Ribeiro criou um selo com o nome da intelectual lançado há 3 anos, com coletânea escrito de uma vida, reunindo os principais textos de Carneiro. Um ativismo antirracista e feminista de tantas décadas desembocar no Brasil de Bolsonaro pode ser lido como o final amargo de uma longa trajetória. Não é essa a narrativa de Sueli Carneiro. Santana lembra que o ex-marido da ativista Maurice, que astrólogo, comparou a biografada o topo de uma montanha. Seu mapa astral, segundo ele, revela uma solidez que é capaz de observar umas coisas em uma distância que poucas pessoas conseguem enxergar. Marina Lourenço, Walter Porto. A primeira semana de depoimento da CPI da Covid-19 no Senado. A CPI da Covid-19 teve uma semana agitada, na qual foram ouvidos o atual ministro da Saúde e 2 de seus antecessores. Após o Tribunal Federal CTF e a Comissão Parlamentar de Inquérito da CPI da Covid-19, finalmente foi oficialmente instalada no Senado no único dia 27. Esta semana, com a aprovação dos requerimentos com pedidos de informação ao governo, a convocação de autoridade, tiveram início os depoimentos das primeiras testemunhas. Mandetta acusa Bolsonaro de tentar modificar a bula de cloroquina. Na última terça-feira, 4, o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, foi a primeira testemunha interrogada pelos senadores na comissão, em um depoimento que durou mais de 7 horas. O ex-ministro afirmou que o governo do presidente Jair Bolsonaro ignorou os alertas feitos pela pasta sobre a pandemia de Covid-19. Engavetou uma estratégia de testagem e descartou a realização de uma campanha de orientação à população sobre a doença. Em um momento chave do depoimento, Mandetta disse ter sido chamado no Palácio do Planalto para discutir a inclusão da bula da cloroquina de recomendações para o tratamento da Covid-19. Segundo o ex-ministro, o presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária da Anvisa, Antônio Barra Torres, teria, no entanto, barrado a ideia. Mandetta também relatou que não deu qualquer orientação sobre a decisão de aumentar a produção de cloroquina nos laboratórios do Exército, uma medida que foi tomada pelo governo no ano passado, depois que alguns médicos passaram a recomendar a fármaco com base em alguns casos, mas sem embasamento científico. Em outro ponto, o ex-ministro mencionou a participação dos filhos políticos de Bolsonaro em reuniões ministeriais que tratavam do enfrentamento ao vírus e assinalou que os menos atrapalharam a relação com a China, um dos principais fornecedores de insumo para a fabricação de vacinas no Brasil. Além disso, Mandetta afirmou que a postura de Bolsonaro na pandemia, se posicionando contra o uso de máscara e o distanciamento social, contribuiu para o agravamento da crise e para o aumento do número de mortes. Nelson Teixa afirma que deixou o ministério por não ter autonomia. Já na quarta-feira, 5, foi a vez do ex-ministro Nelson Teixa ser ouvido pelos senadores em seu depoimento. Teixa delatou os motivos que o fizeram pedir demissão após apenas 28 dias no cargo.
Além disso, o ex-ministro afirmou que não teve liberdade nem autonomia para exercer sua função e acrescentou que houve pressão para que indicasse o uso da cloroquina. Marcelo Queiroga, em defesa do governo em meio a respostas evasivas. Por sua vez, o atual ocupante da pasta de saúde, Marcelo Queiroga, compareceu à CPI nesta quinta-feira, 6, e ficou incumbido de assumir a defesa do governo em um depoimento longo, que durou mais de 9 horas. O atual ministro foi bastante evasivo em algumas respostas, o que chegou a irritar os senadores em alguns momentos. Entre essas evasivas, Queiroga se negou a comentar sua posição sobre o uso da cloroquina, ao afirmar que se tratava de um assunto técnico. Além disso, o ministro declarou que o governo está empenhando em combater a pandemia com o uso de vacinas e ressaltou que as falas do presidente não atrapalhavam a campanha de vacinação. Contudo, reconheceu que o Ministério da Saúde divulgou um número inflado de doses contratadas da vacina. Em propaganda oficiais, em falas públicas, o Ministério tem divulgado um número de 560 milhões de doses já contratadas. No entanto, ao responder um requerimento de informações do deputado Gustavo Fruetti, do PDT-PR, segundo a reportagem do Estado de São Paulo, o Ministério afirmou que apenas 280 milhões de doses têm contratos fechados. Ao ser questionado pelo relator da comissão, o senador Renan Calheiros, sobre quantas doses já foram efetivamente compradas, Queiroga insistiu que eram 560 milhões, mas após receber informações do secretário executivo do Ministério, Rodrigo Otávio da Cruz, admitiu que o número era menor, citou quantidade de 430 milhões de doses. Avaliação da primeira semana da CPI. A CPI da Covid-19 foi instalada no Senado com o objetivo de investigar a atuação da gestão do governo federal e dos governos locais ao longo da pandemia do novo coronavírus. Para a próxima semana estão previstos os depoimentos de presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, do ex-secretário de Comunicação, Fábio Garten, do ex-chanceler Ernesto Araújo, além da atual presidente da Pafise na América Latina, Marta Dias, e seu antecessor, Carlos Maurílio. O especialista Teófilo Rodrigues, pesquisador de pós-doutorado no Programa de Pós-Graduação em Ciência Social PPSIS da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, afirma que o governo começou a CPI com um saldo muito negativo. A primeira derrota do governo foi a própria instalação da CPI. A segunda foi a composição da CPI. Dos 11 senadores escolhidos para compor a comissão, apenas 4 são governistas, e a terceira derrota foi a eleição do senador Omar Isis como presidente do Senado, Randolph como vice-presidente do Senado, Renan Calheiros como relator, ou seja, Bolsonaro não conseguiu emplacar nenhum senador governista nos 3 principais cargos da CPI, afirma Rodrigues em entrevista à agência de notícias Sputnik Brasil. Além disso, o pesquisador destaca que o próprio governo fez um gol contra ao deixar vazar uma lista com 23 possíveis denúncias e também não consegui impedir a celeridade do processo, já que relator Renan Calheiros conseguiu encaminhar depoimentos importantes nessa primeira semana. Rodrigues também lembra que a CPI tem seguido 4 linhas de investigação sobre as ações do governo federal. Se o governo realmente foi omisso na compra de vacinas de 2020, se cometeu alguma ilegalidade ao recomendar o uso da cloroquina, se o presidente agiu contra a saúde pública ao não recomendar o distanciamento social e o uso de máscara, e se o estado do Amazonas foi utilizado para uma experiência
de imunidade de rebanho. Na opinião do especialista, há elementos nos depoimentos já realizados que confirmam as suspeitas levantadas nas 3 primeiras linhas de investigações, mas que a última ainda depende de os senadores ouvirem o ex-ministro Eduardo Pazuello, que ocupava o posto naquele momento. Seu depoimento também estava marcado para esta semana, mas acabou adiado depois que o ex-ministro, que também é general da ativa do Exército, alegou que não poderia comparecer ao Senado por ter mantido contato com pessoas infectadas com a Covid-19. Mesmo com esses outros depoimentos pendentes, Teófilo Rodrigues aponta que se vê até agora o que a gestão da saúde que o governo federal tem feito desde o início da pandemia em um desastre completo. Contudo, ao ser questionado sobre a capacidade de interferência da CPI no jogo eleitoral, o pesquisador argumenta que isso vai depender de qual será o relatório final aprovado e de quais serão os seus desdobramentos. Teófilo acredita que, se o relatório final indicar que o presidente da República efetivamente cometeu crimes de responsabilidade ao ignorar a compra de vacinas e ao não recomendar o distanciamento social e o uso de máscara, ao indicar o uso da cloroquina, mesmo sem amparo científico, ou ao utilizar o estado do Amazonas para uma experiência da imunidade de rebanho, isso poderá fortalecer a ideia do impeachment. Além disso, o especialista aponta que, mesmo que o relatório final não culmine em um posterior processo de impeachment, ele pode servir de instrumento de oposição para ampliar a desaprovação do governo junto ao eleitorado. Porém, o pesquisador também avalia que, se o relatório final indicar que o único culpado foi o ministro Pazuello, a interferência no jogo eleitoral será menor. Claro, há consequências imprevisíveis nesse segundo cenário de culpa cair exclusivamente sobre Pazuello. Será que ele aceitaria assumir a responsabilidade sozinho ou acabaria com ampliar o rol de denúncias contra o presidente? Questiona Rodrigues com a agência Sputnik Brasil.